Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade que essa casa, nosso dirigente, o seu Raimundo, a Célia, nos permite estar aqui na nossa intimidade espírita, falando da abençoada doutrina. Nós vamos hoje falar sobre um item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele é muito abrangente. Ele fala da justiça das aflições, ele fala causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, que a dona Regina, semana passada, com muita propriedade, nos explicou, suicídio, a loucura, a felicidade não é deste mundo. Então a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essa variedade grande para a gente falar sobre o assunto, e sempre com auxílio da instrução dos Espíritos, que vem complementando o Evangelho. Hoje nós vamos falar do bem sofrer e o mal sofrer, né? E tem diferença entre dor e sofrimento? Tem diferença. A dor, ela é física, o sofrimento é psicológico, mais ou menos assim. Sofrimento, ninguém passa pela terra sem experimentar a angústia de uma perda, uma doença, uma decepção. Todos nós, encarnados no planeta, passamos por essas situações. E o sentimento de revolta, tristeza, mágoa, aflição, ciúme, inveja, ódio, que também nós temos que evitar, mas um pouquinho todos nós temos também, depende muito a maneira mais ou menos intensa que a gente, sobre o sofrimento que acontece. Por quê? O sofrimento, ele tem a somatização. Ele somatiza o que nós pensamos muito. Por exemplo, o ódio, o rancor, ele é um câncer no fígado. A ciência já provou. Nós somatizamos sentimentos negativos para a matéria, nós trazemos. Tanto é que já é cientificamente comprovado. A ciência chama doenças psicossomáticas ou transtorno de sintomas somáticos. Então, é uma situação já que a ciência já vem comprovando o que a doutrina fala desde sempre, né? E os Espíritos nos informam que todos nós sofremos. Você pode morar num castelo ou num casebre. Todos nós que estamos aqui sofremos. Fala aí, os missionários sofrem mais ainda. A gente vê esses grandes missionários, como eles sofrem, porém com resignação, né? Muitos dizem, mas por que eu? O que eu fiz para merecer tudo isso? Onde está Deus diante da minha dor? Todos nós também, de alguma forma, podemos pensar isso. E Jesus, na Bem-aventuranças, ele deixa muito claro para nós. Bem-aventurados aqueles que tiverem oportunidade de provarem a sua fé, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, no céu. Então, de acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito a 3 tipos de dores. Nós termos a dor expiação. Que é a dor expiação que é tão falada na doutrina? Expiar erros do passado. É referente às ações que nós tivemos no passado e que agora nós temos que expiar, temos que corrigir os nossos erros, porque nada fica embaixo do tapete, absolutamente nada, nos mínimos detalhes. Essa é a dor expiação. E tem a dor evolução, a gente pode chamar de dor prova também. Se a dor expiação, a gente é obrigado a passar por situações adversas, porque merecemos, né, para o resgate, nós sofremos a dor evolução, ela tem o objetivo da perfeição do espírito, né? A purificação da nossa alma. E nós temos vários exemplos também. Jesus não devia nada, é o exemplo maior para nós. Nós temos Allan Kardec, se pegar a história dele, ver as dificuldades até chegar no ápice, ver o Chico Xavier
o quanto até ele conseguir a plenitude, é testado, foi quanto sofrimento, quanta dor, para ver se o espírito tem aquela envergadura moral para suportar, né? Então a dor é evolução. Madre Teresa de Calcutá e muitos anônimos também. E tem a dor auxílio. A dor auxílio, ela serve para expiação, porque essa dor tem o objetivo de correção em função de desequilíbrios que são tantos que precisamos ficar muitos anos num leito. Então, muitas vezes, um suicida contumaz, ou outra situação, como expiação, ele passa num leito de dor a vida toda. Nasce sem os membros, ou um problema que ele tem. Então, é uma dor expiação, a dor auxílio. Mas tem também a dor que é a prova, que você escolhe aquilo para a sua evolução. Nós temos exemplo, não vou entrar em detalhes, porque já foi muito comentado, daquele caso, um paciente, uma pessoa, ela ficou 60 anos, aliás, desencarnou com 64 anos e ficou 55 anos com o fogo selvagem, o pênfigo. Você imagina um jovem, nasce, tem o pênfigo, o fogo selvagem, né, para gente que conheceu em Uberaba, o fogo selvagem, o Hospital Dona Aparecida, sabe, um dia eu perguntei para ela qual é a sensação, quem está com fogo selvagem, ele fala, encosta numa chaleira quente, a mão e não tira, é a sensação que a pessoa tem. Então, muitos da época da Inquisição reencarnaram com o fogo selvagem, e essa pessoa que nós estamos nos referindo, ele então, essa dor auxílio, ele solicitou. E depois ele diz, porque nós estamos falando com propriedade, é um caso que nós conhecemos, e esse desencarnou com 50 anos de sofrimento muito grande, mas resignado, e desencarnou e se manifestou numa casa espírita muito séria um dia, e foi perguntado para ele, por que 55 anos num leito de dor? E ele falou que ele havia pedido aquilo, para adquirir a paciência. Então você imagina, então é uma dor auxílio, ela pode ser uma expiação, porque você tem que passar por aquilo, ou pode ser uma prova, porque a prova o que é? Você sofre com o intuito de evoluir, né? E por que sofremos, né? Pode perguntar, mas se Deus é soberanamente bom e justo, né? Por que a Terra é um cenário de tantas dores físicas, morais e coletivas também? Então, qual é o objetivo dessa dor? O objetivo, compreender que o sofrimento não é castigo de Deus, mas sim faz parte da lei de evolução, né? A grande diferença não está no tamanho da dor, está na atitude que nós temos diante da dor. Se tem a revolta, né? Como enfrentamos as dores, seja ela física, seja ela dores da alma. Quando vem, nós espíritas, com estudo, nós temos a convicção de que não se sofre à toa. Nós podemos, se ter a consciência que aquilo é um corretivo para nós, a gente vai aos poucos assimilando e vamos adquirindo proteção espiritual também, né? Então, e o título, o bem e o mal sofrer. O que é o mal sofrer? Chorar é humano, sentir dor é muito natural. O mal sofrer é a postura que nós temos, a postura da alma diante do sofrimento. Essa faz a grande diferença. Se a reação é revolta, murmuração, desespero, né? Quando o Espiritismo fala daqueles que sofrem mal, aponta os indivíduos que recebem aprovação com indignação, né? Meu Deus, como aconteceu isso comigo? Eu não mereço. Passa o dia arrumando culpado para as suas dores. E não existe culpado das nossas dores, né? A dor aumenta, ela devido à resistência que nós temos. Reagir às provas com revolta, desespero, orgulho ferido, lamentação, se sentir injustiçado. Nós sempre falamos aqui, e é o que a doutrina fala, existe injustiça, mas não existe injustiçado. Não existe. Deus não permite.
Se acontece com a gente, a injustiça existe e Deus usa para nos reparar. Não tem injustiçado, não tem coitadinho. Isso pode nos deixar um pouco mais sensibilizados, mas a hora que incorpora isso na nossa vida e adquire a fé de que Deus está vendo tudo e que nós temos um anjo protetor, cada um de nós tem esse anjo da guarda, então nós temos que ter o quê? Receber aquilo que vem para nós. Receber porque é nosso, né? As consequências espirituais da revolta. A revolta, o que ela traz? Os fluidos, energia pesada, né? A sintonia com espíritos que compartilham daquele desespero. Então, o mal sofrer, ele dobra a dor nossa. O problema continua ali, acrescido de angústia, de revolta, de sofrimento. Esse é o mal sofrer. Sofre e não paga nada. O objetivo do sofrimento é quitar nossas dívidas com as leis naturais, imutáveis de Deus. Então, tem também a ilusão da fuga. Fugir para o vício, o isolamento, revolta contra Deus. Mas não vai adiantar nada. É só adia um aprendizado que nós temos que, por uma questão até de inteligência, procurar associar e ver que a doutrina espírita vem nos mostrar. Não existe injustiçado. A consequência direta do mal sofrer, ela tem aumento do peso da prova. O mal sofrer com revolta, a revolta é um ácido sobre uma ferida, os espíritos dizem. A revolta diante da dor é como você jogar ácido na ferida. Não muda a situação exterior, mas compromete interiormente nós. Porque aquela revolta, nós vamos o quê? Atrair o quê? Nós somos um para-raio, nós estamos aqui, a espiritualidade está atuando. Nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados e são 27 bilhões de espíritos vinculados ao globo. Então nós temos 20 bilhões de espíritos desencarnados, que alguns militando no bem, outros na ignorância, mas sempre nós estamos, e nós sintonizamos com a companhia espiritual, nós que escolhemos, através do quê? Do nosso pensamento, o que nós estamos pensando. Então, o aumento da prova. A pessoa se revolta, sofre duas vezes, sofre pelo problema em si e sofre pela raiva que vai trazer ainda problema físico para a pessoa. Segunda consequência do mal sofrer, a perda da oportunidade evolutiva. A dor na terra funciona como um medicamento para a nossa alma. É o remédio, a dor é o remédio para a nossa alma, né? É como a gente tomar um remédio, vê que ele está muito ruim, a gente gosta e joga fora. Ele não vai fazer efeito, o gosto amargo, ele perde a eficácia. Quando a dor vem e a gente solta a blasfêmia, revolta, ela só vai aumentar e não vamos resgatar nada. Mal sofrer faz com que a alma passe pelo sofrimento sem extrair nenhuma lição dela. E o sofrimento é para a gente refletir. Não podemos culpar o outro pelo nosso sofrimento. Nós temos livre-arbítrio. Nós fazemos aquilo que nós queremos. Em qualquer circunstância. Aqui na espiritualidade, nos estudos a gente vê, ninguém invade o livre-arbítrio. Nós temos liberdade, né? Então, e outro caso que também é consequência do mal sofrer, afastamento dos bons espíritos. Os benfeitores espirituais, eles nunca nos abandonam, mas a vibração da revolta, da blasfêmia, do ódio, cria uma barreira fluídica, né, que impede esses consoladores se aproximarem de nós. Nós criamos uma cápsula protetora e eles não invadem o livre-arbítrio. Lei de causa e efeito, ação e reação. Eu vou ler aqui porque é do Instrução dos Espíritos. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo que fizermos de errado nesta ou em outras vidas deve ser reparado. O primeiro passo é o remorso. Ele é o estado de alma que faz remoer dentro de nós o que a gente fez de errado, mostrando as nossas falhas e deslizes em relação às leis naturais e imutáveis de Deus. Então o remorso é o primeiro passo. Em seguida vem o arrependimento. A gente se arrepende e a gente abaixa a bola, fica mais humilde, né?
Depois de remoído, depois de arrependido, tem o quê? Tem que reparar o estrago que fez. Aí que vem o resgate. Então, ninguém foge. Remorso, arrependimento e resgate fecham, então, um ciclo de determinada dor. Você tem uma dor, uma emocional. Se a gente passa por todo esse processo, não vai acabar com as dores, mas aquela dor, especificamente, que nós estamos trabalhando em nós para, né? E muitos falam que é karma. E o karma é aquela que a doutrina espírita não compactua. Porque o karma é aquilo que não muda, é o maktub. Nasceu, vai morrer aquela hora, aquele dia e as situações. A doutrina espírita não. Nós, durante a encarnação, podemos progredir, podemos mudar o nosso destino, né? E quando a gente fala em ação e reação, a palavra reação, né, na nossa cabeça, ela é sinônimo de dor e de sofrimento. Mas nós não fazemos só coisa errada. A reação também vem das coisas boas que nós fazemos. Tudo tem a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que é a mesma coisa. Então, se estivermos colocando em prática boas ações, a colheita vai ser boas ações. Ah, mas hoje eu só desgraça na minha vida. Não existe isso. Porque mesmo que seja muito difícil, nós temos o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar, de passar por aquele ponto, de fazer o dever de casa. Tem aquela historinha, né, que você vem com uma cruz e tem que chegar de um monte para o outro, aquela cruz que vai fazer você passar de um monte para o outro. E as pessoas vão, a cruz pesada vai largando um pedacinho para trás, chega lá, não cruza, não dá para passar do outro lado. A reencarnação, quando nós nos propomos a reencarnar, seja voluntariamente, seja de uma maneira compulsória, né? A gente vem com a cruz do peso e do tamanho que nós aceitamos antes de reencarnar. E esse peso, esse tamanho, os mentores espirituais, a espiritualidade, não deixa você pegar um peso maior do que a força que você tem. Então, quando nós, no meio do caminho, então ela vem para quê? Se a gente cumprir na nossa reencarnação o que está programado, nós vamos passar para a vida espiritual com a condição de quem fez o dever de casa. Mas se a gente vai cortando, se rebelando, se tirando pedaço da nossa cruz, nós vamos ter que voltar e emendar ela. E aí a gente vem, então a doutrina vem em suaves, nem sempre muito suaves, reencarnações, né, trazendo a gente à realidade. E o que é o bem sofrer? Bem sofrer não é masoquismo, não. É resignação. É aceitar a realidade de cabeça erguida. Aceitar a dor, aceitar o problema que nós temos, que ele foi oriundo de nós mesmos, tirar lição daquela dificuldade que estamos passando. Esse é o objetivo. Nossas aflições têm duas origens: causas atuais, consequência dos erros de quando nós reencarnamos aqui, nascemos e metemos o pé pela mão e fazemos coisa errada, tem consequências. E a segunda é causas anteriores, são as expiações que nós precisamos reequilibrar nossa alma em função de erros de vidas passadas, né? Então, o primeiro pilar para a sustentação é o bem sofrer. Ele tem 3 pilares. Eu põe muita coisa aqui, fico no relógio, porque senão vai demorar 2 horas. Então eu vou cortando um pouco aqui. Então, os pilares fundamentais que sustentam o bem sofrer. Primeiro pilar, fé no futuro, né? O espírita sabe que a vida aqui na Terra é um piscar de olhos. 80 anos, 100 anos, 20 anos, 30 anos. É nada perto da eternidade que nos aguarda, da imortalidade que nos aguarda, né? O espírita tem o bem sofrer, a certeza absoluta que a dor é temporária, né? O progresso adquirido através dela
é que nós vamos ter êxito. Apóstolo Paulo falou, é muito significativo: as aflições do tempo presente não têm proporção alguma com a glória futura em que nos há de ser revelada. Então, todo sofrimento aqui, a gente tem que procurar ter dignidade e saber. Não adianta pôr culpa nos outros. Não adianta. Nós temos que ter a disciplina e também não jogar pérolas aos porcos. Nós temos que ter o nosso, e nós não podemos, nos comprometer com o erro alheio. O segundo pilar, que a dona Regina falou semana passada, a resignação. Falou, não confundir, eu lembro que ela citou bem isso aqui, e é interessante, não confundir resignação com passividade. Resignação não é ficar de braços cruzados e ver o que vai acontecer, é a gente lutar contra aquilo. Se o pensamento é equivocado, buscar na oração, buscar uma maneira. Se não consegue orar, sai e vai visitar uma entidade, faz alguma coisa para mudar aquela vibração, aquela sequência. Se a doença bate a porta, aceitemos o limite do corpo, mas buscamos o médico, o tratamento, o passe, a prece, Aceitar a vontade de Deus é confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando dói. E o terceiro pilar, a gratidão da aprovação. Parece, agradecer o sofrimento, parece um paradoxo, Mas os espíritos superiores nos ensinam que a dor na terra é uma dívida que está sendo paga. Cada dia de provação suportada com paciência é uma página virada do nosso pecado, é uma página rasgada dos nossos débitos, é um débito quitado com a justiça divina. Sofre bem aquele que olha para a dificuldade e consegue ver nela misericórdia de Deus, permitindo a nossa purificação. A fé no futuro funciona como um amortecedor. Nós, espíritas, compreendemos de novo que a vida é muito breve diante da imortalidade do espírito. Saber que tudo vai passar, que a justiça divina não falha, é um consolo grande, traz paz para o nosso coração, mesmo na tempestade. No item 18 do capítulo 5, Lacordaire fala o seguinte: olha que interessante, lembrar que o sofrimento para ele é o trabalho de parto da evolução. Olha que interessante. Lembrar que o sofrimento é o trabalho de parto da evolução. A dor lapida o espírito, desfazendo o orgulho e o egoísmo. O Cristo não passou pela terra sem dores. Ele foi incompreendido, traído e crucificado, mas exemplificou o bem sofrer absoluto, através do perdão, do amor e da total confiança no Pai, quando disse: faça-se a tua vontade. Nós não somos o Cristo, mas podemos e temos a obrigação de imitá-lo. Ele não é a nossa referência maior, a gente tem que procurar, dentro da possibilidade, imitar. Ele tem aquela frase também: não vim trazer a paz, vim trazer a espada. O que é essa espada que Jesus estava se referindo? Uma ideia nova. E a gente sabe, ele veio perdoar sempre, dar a outra face, falou do mundo espiritual, que até então, antes de Jesus, não se falava do mundo espiritual, Então, Jesus, e toda a ideia nova, está aqui no grupo, tem qualquer grupo, que está há muito tempo, chega alguém de fora e vai dar uma sugestão. Na hora vai ter oposição, é da natureza humana, mas sempre funcionou assim. Fulano chegou ontem, já quer dar pitaco aqui. Acontece muito, sem analisar se aquilo já de impacto, já vê, opa, mudar. Nós temos aqui um grupo faz 20 anos, a pessoa chega agora já, Às vezes, depois de algum tempo, essa ideia, ela é incorporada, mas dificilmente fala quem foi que o novato que deu a ideia. Mas acabam, se tem bom senso, mesmo com oposição, acaba aceitando com o tempo. Um trecho também das instruções dos Espíritos: ficai satisfeitos quando Deus vos envia para a luta que estamos tendo aqui,
na terra. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros de um lugar glorioso. Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Essa é a orientação de Kardec. Renunciar a si mesmo, deixar o egoísmo de lado, que é a maior doença da humanidade. Seguir Jesus é buscar a humildade, é calar para que o outro fale. Parece uma coisa simples, né? É morrer para a vida presente, com o objetivo de se preparar para a vida futura, a verdadeira vida do Espírito. Então, a história que nós temos, né? Que falamos da cruz, que a gente vai deixando um pedacinho. É importante a gente suportar as adversidades que vêm, qualquer que seja. A gente tem que ter a certeza, através de convicção, a fé, de que Deus está cuidando de tudo e que Jesus é o nosso pastor. E Ele falou que não nenhuma ovelha vai se perder. Nós não nos perderemos. Que a gente aceite as adversidades, seja dor física, seja uma doença, seja uma traição, seja qualquer situação. Tudo é aprendizado. Ninguém sofre porque Jesus descuidou, em hipótese alguma. Tem a historinha também, eu gosto de contar umas historinhas aqui, muito conhecida, mas para a gente, exemplificando, que tudo acontece na hora certa. A gente não deve se precipitar, principalmente quando diz ao outro. Nós não viemos aqui para a solução do problema dos outros, nós temos que ajudar quando possível, mas o objetivo da reencarnação é a autoiluminação. O casulo e a borboleta, muitos já devem conhecer essa historinha aqui. Um homem observava um pequeno casulo de borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu. Ele sentou e ficou observando a borboleta várias horas. A borboleta, se esforçava muito para passar por aquele buraquinho que ela fez. De repente, ela parou de fazer progresso. Ela parou. Parecia que tinha ido longe, feito o que podia, ido longe aquilo que podia. Não conseguia avançar mais. O homem, com pena, decidiu ajudar a borboleta. Às vezes nós não podemos ir ajudar a borboleta, porque ela tem o caminho dela, ela tem as provas e as expiações dela. O homem, com pena, decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o resto do casulo. Abriu, tinha uma fendinha, ela parou ali, falou, vou cortar aqui, e a borboleta saiu com facilidade. Mas seu corpo estava murcho, fraco, as asas amassadas. O homem esperou que as asas se abrissem para suportar o corpo, mas isso não aconteceu. A borboleta passou o resto da vida rastejando. Ela nunca conseguiu voar. O homem, em sua bondade, não entendia algo crucial. O casulo apertado e o esforço era necessário. Era o plano das leis divinas para a borboleta. Passar por aquilo. Por quê? O esforço de passar por aquela abertura enviava fluidos para o corpo, energia para a asa. Por isso que ela estacionou. Ela parou porque viria para ela. E o homem, então, é assim que ele estaria pronto para voar e se libertar. Então, não vamos pegar a tesoura e ver o casulo do outro e querer fazer um corte. Porque é dele, é a história dele.
E para encerrar, para a gente sempre com uma poesia que eu acho, já falei várias vezes aqui, mas eu gostaria de encerrar com esta poesia. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Espiritismo é uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. O Espiritismo é o templo da caridade, em que a virtude oficia, onde a bênção e a bondade é flor de eterna alegria. O Espiritismo é árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. O Espiritismo é claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito, muito obrigado.